dar continuidade ao nosso curso de diretrizes para o novo cenário na área da educação física, esporte e lazer no contexto educacional. E agora, no módulo 3, Educação Física, Esporte e Lazer no contexto educacional, a parte 1. E eu estarei falando agora sobre educação física no ensino fundamental, especificamente sobre Base Nacional Comum Curricular. Eu sou a professora Josiléia Lira. Então, Base Nacional Comum Curricular é um documento que trouxe o conteúdo mínimo a ser ensinado nas redes públicas e privadas de todo o país. E ela serve para toda a educação básica, desde o ensino infantil, ensino fundamental e o ensino médio. Quem deve aplicar a Base Nacional são todas as escolas das redes municipal, estadual, federal e particular. De quais áreas do conhecimento a Base Nacional trata? De todas as disciplinas curriculares, matemática, ciências da natureza, linguagens, arte e educação física também, entre outras. Então, os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem observar o seguinte. Aqui nós fizemos uma imagem para que a gente possa compreender melhor. Então, o círculo vermelho compõe o conteúdo ou o currículo da Base Nacional Comum Curricular, que é o início, o ponto de partida somente. Então, a rede, no nosso caso, a rede estadual de ensino, ela é representada aí pelo círculo verde. A escola, por sua vez, ela vai abraçar e vai trazer também o seu conteúdo, né? Representado aí pelo círculo azul. Então, a escola, ela vai trabalhar a Base Nacional Comum e mais a base diversificada, que é o currículo da rede e o currículo da escola. Então, cada sistema de ensino e estabelecimento escolar complementa a Base Nacional Comum. Essa é a base diversificada. Então, as competências são 10 competências gerais e elas prevêem uma educação para a vida e trabalham a formação integral do aluno e o seu desenvolvimento global. A educação física ela está inserida na área de linguagens. A intenção é promover atividades didáticas que possam auxiliar os estudantes a ler, a produzir as manifestações culturais corporais concebidas como contextos e contextos constituídos pela linguagem corporal. O Programa Nacional do Livro Didático, a partir de 2019, inseriu a disciplina Educação Física. Então, a Educação Física, pela primeira vez, passou a receber o livro didático. E aí, em 2019, foi o material do professor impresso e digital, com livros do 1º ao 5º ano. Os alunos, em 2019, ainda não receberam esse material e também não houve o material digital. Em 2020, houve um avanço, né? E aí esse conteúdo também já passou a acrescentar os conteúdos do 6º até o 9º ano. A educação física, ela é o componente curricular que vem tematizar as práticas corporais em suas diversas formas de codificação e de significação social, entendidas como manifestações das possibilidades expressivas dos sujeitos, produzidas por diversos grupos sociais no decorrer da história. Então, quando brincam, dançam, lutam, fazem ginástica ou esportes, as pessoas manifestam sentimentos, emoções, saberes e formas de ver e entender o mundo, passíveis de leitura, interpretação e produção. E fazem parte aí dessa cultura corporal de movimento todos os saberes e discursos que envolvam as práticas corporais, desde as regras daquela brincadeira, a amarelinha, por exemplo, até o desenho tático do futebol, passando pelas técnicas do balé, história do judô, os efeitos gerados pelos exercícios de musculação, enfim, todos esses elementos que vão compor a cultura corporal de movimento. Na Base Nacional, o movimento é tratado no âmbito da cultura,
E as práticas corporais, elas estão divididas em 6 unidades temáticas. Lembrando que antes, essas unidades temáticas, elas eram chamadas de conteúdos. E quais são elas? Brincadeiras e jogos, ginásticas, esportes, danças, lutas, práticas corporais de aventura. Lembrando que práticas corporais de aventura, ela é um conteúdo, né, em tese, novo dentro das nossas escolas. São produtos da gestualidade, forma de expressão e comunicação, passíveis de ressignificação. Então, a educação física para o ensino fundamental, ela apresenta na base 9 competências. Dentre elas, nós temos compreender a origem da cultura corporal de movimento e os seus vínculos com a organização da vida coletiva e individual. Como é que essa cultura corporal surgiu, né? Qual é a história desses conteúdos e como é que ele se vincula à nossa vida, ao nosso dia a dia. Um outro, planejar e empregar estratégias para resolver desafios e aumentar as possibilidades de aprendizagem das práticas corporais, além de se envolver no processo de ampliação do acervo cultural nesse campo. Refletir criticamente sobre as relações entre a realização das práticas corporais e os processos de saúde e doença, inclusive no contexto das atividades laborais. 4. Identificar a multiplicidade de padrões de desempenho, saúde, beleza, estética corporal, analisando criticamente os modelos disseminados na mídia e discutir posturas consumistas e preconceituosas. 5. Identificar as formas de produção dos preconceitos, compreender seus efeitos e combater posicionamentos discriminatórios em relação às práticas corporais e aos seus praticantes. 6. Interpretar e recriar os valores, os sentidos e os significados atribuídos às diferentes práticas corporais, bem como aos sujeitos que delas participam. 7. Reconhecer as práticas corporais como elementos constitutivos da identidade cultural e dos povos e grupos. 8. Usufruir das práticas corporais de forma autônoma para potencializar o envolvimento em contextos de lazer, ampliar as redes de sociabilidade e a promoção da saúde. O 9. Reconhecer o acesso às práticas corporais como direito do cidadão, propondo e produzindo alternativas para a sua realização no contexto comunitário. 10. Experimentar, desfrutar, apreciar e criar diferentes brincadeiras, jogos, danças, ginásticas, esportes, lutas e práticas corporais de aventura, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo. Então, essas são as competências que são específicas da educação física. Lembrando que essas competências, elas são para o aluno. Então, quem vai desfrutar, quem vai experimentar, quem vai apreciar, criar diferentes brincadeiras é o aluno. Então, essa aula de educação física, ela vai estar centrada no aluno e não no professor. E como é que foi feita essa distribuição dos objetivos de aprendizagem conforme a prática corporal nos ciclos de ensino fundamental? Então, nós fizemos aqui uma tabela onde nós colocamos as unidades temáticas e os diferentes ciclos do ensino fundamental. Então, vejamos. Aqui nós temos brincadeiras e jogos, do 1º até o 7º ano. Danças, conteúdo dança, ele está desde o 1º até o 9º ano, assim como também os esportes e as ginásticas. As lutas, elas já iniciam a partir do 3º ano e vão até o 9º ano. As práticas corporais de aventura, elas iniciam no 6º ano e vão até o 9º ano. E aí, o que nós vamos tematizar nessas aulas? Vejamos. Em relação às brincadeiras e jogos, no 1º e 2º ano, nós temos aí brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no contexto comunitário e regional. Então,
Essas atividades, elas precisam estar sendo desenvolvidas em todas as escolas, como foram ditas no início. Esse conteúdo é o conteúdo mínimo, é o conteúdo inicial. Então, para o primeiro e segundo ano, eu posso até ter outros jogos, mas eu não posso deixar de trabalhar esse que está posto aí. Brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no contexto comunitário e regional. E assim serão em todos os outros também. No terceiro ou quinto ano, em relação à unidade temática Brincadeiras e Jogos, nós já vamos ter brincadeiras e jogos do Brasil e do mundo. Brincadeiras e jogos de matriz indígena e africana. Então, isso é conteúdo obrigatório para o terceiro e o quinto ano. Ah, mas aqui no terceiro e quinto ano, eu também quero trabalhar um pouquinho aí do contexto comunitário regional. Pode? Pode. O que não pode é deixar de trabalhar os jogos do Brasil e do mundo e os jogos de matriz indígena e africana. Em relação ao sexto e sétimo ano, nós temos aí, obrigatoriamente, segundo a Base Nacional, que trabalhar com os jogos eletrônicos, né? O nosso aluno ele vai ter o conhecimento desses jogos eletrônicos no sexto e no sétimo ano. E as danças? No primeiro e segundo ano, nós temos danças do contexto comunitário e regional. Vamos avançar para as danças do Brasil e do mundo e de matriz indígena e africana para o terceiro e quinto ano. O sexto e o sétimo já vão trabalhar com as danças urbanas e o oitavo e o nono ano as danças de salão. Bem, aí no mundo dos esportes nós temos para o primeiro e segundo ano esporte de marca e esporte de precisão. Lembrando, esporte de marca, como por exemplo o atletismo, a natação, né, a corrida lá no atletismo, o lançamento do dardo. Esporte de precisão, como por exemplo o tiro ao alvo. No terceiro ao quinto ano, nós temos o esporte campo e taco. E temos também esporte de rede-parede e esporte de invasão. Então, esporte de campo e taco, nós temos aí, por exemplo, o tênis, né? Temos esporte de rede-parede, nós temos o vôlei. Esporte de invasão, o futebol, por exemplo. No sexto e sétimo ano, nós temos, novamente, esporte de marca, temos esporte de precisão, esporte de invasão e os esportes técnico-combinatórios. Os técnico-combinatórios são as ginásticas, ginástica rítmica, né, ginástica olímpica. Então, são esportes técnico-combinatórios. Por exemplo, o esporte de marca que apareceu, que eu trabalhei lá no primeiro e segundo ano, lá nos anos iniciais, digamos que lá eu trabalhei algumas provas do atletismo. No sexto e no sétimo ano, que estão aparecendo novamente, eu posso trabalhar como um aprofundamento daquelas provas, ou eu também posso trabalhar novas provas, né? Não necessariamente eu tenho que repetir o que foi trabalhado lá anteriormente, lembrando que já estão nos anos finais, então eu posso fazer um aprofundamento daquele conteúdo que eu trabalhei anteriormente. E o oitavo e o nono ano eu tenho aí também esportes de rede e parede, esporte de campo e taco, esporte de invasão e esporte de combate. Os esportes de combate são as lutas, né? E as ginásticas? Nós temos aí, nos anos iniciais, todo, né? Do primeiro, segundo, terceiro, quarto, até o quinto ano, nós só vamos trabalhar, segundo a base nacional, com a ginástica geral. A partir do sexto e sétimo ano, nós já vamos trabalhar com a ginástica de condicionamento físico, que ela vai iniciar aí no sexto e ela vai até o nono ano, essa ginástica de condicionamento físico, e a ginástica de conscientização corporal também, que está aí no oitavo e no nono anos. E as lutas? As lutas, elas não vão ser trabalhadas no primeiro e segundo ano, tá? Com os menorzinhos, nos anos iniciais. Elas iniciam a partir do terceiro ano, então nós vamos ter aí, do terceiro até o quinto ano, lutas do contexto comunitário, regional, e as lutas de matriz indígena e africana. No sexto e no sétimo ano, nós vamos ter as lutas do mundo, e no oitavo e no nono, as lutas do Brasil. E as práticas corporais de aventura? Elas iniciam lá no sexto
ano. Ah, mas eu queria trabalhar noções de práticas corporais de aventura aqui com meus alunos dos anos iniciais, no primeiro, no segundo ano, no terceiro ao quinto. Já queria estar trabalhando com esse conteúdo. Pode? Pode. Lembram que a escola, né, ela pode apresentar os seus conteúdos também. Esse aqui que eu estou apresentando são só os conteúdos segundo a Base Nacional. É o conteúdo mínimo. Então, o sexto e o sétimo ano vão trabalhar práticas corporais de aventuras urbanas e o oitavo e o nono, práticas corporais de aventura na natureza. Então, aventuras urbanas, nós temos como, por exemplo, o skate, o patins. Práticas corporais de aventura lá na natureza, nós temos a trilha, podemos ter um rapel lá dentro da natureza, assim como eu também posso ter um rapel na área urbana. Então, esses foram os conteúdos, né, divididos aí como eles vão sendo trabalhados. A perspectiva defendida pela Base Nacional não tem como objetivo melhorar a coordenação motora do aluno, desenvolver os seus comportamentos cognitivos ou promover a adoção de um estilo de vida fisicamente ativo, né? Ela pretende contribuir para a formação de cidadãos que compreendam e que produzam uma parcela da cultura mais ampla, a cultura corporal de movimento, né? E isso vai implicar no reconhecimento e na valorização do repertório de todos os grupos, sem nenhum tipo de discriminação. A BNCC, portanto, é tão somente o ponto de partida para a elaboração ou a revisão de orientações curriculares estaduais, municipais ou da iniciativa privada. As secretarias de educação e as escolas, elas podem olhar para esse documento e planejar as suas próprias propostas, como eu disse anteriormente. A BNCC não diz qual é a brincadeira, nem qual é a luta, a dança, o esporte, a ginástica ou prática corporal de aventura, qual delas deve ser tematizadas, nem tampouco como fazer ou como avaliá-la. Isso cabe à escola decidir. As escolas, então, têm que olhar para essa proposta como o início de uma discussão que é mais ampla. Então, a BNCC não pode ser o todo do currículo, pois é simplesmente o começo. Qualquer projeto pedagógico ficará a dever caso se restrinja somente ao que consta no nosso documento. Nós, por exemplo, aqui no Pará, nós temos muitas comunidades que são ribeirinhas, então nós precisamos inserir esses conteúdos para que os nossos alunos eles possam também conhecer. Nós temos uma migração muito grande de alunos que vêm do interior para a capital, né? E outros que vão no sentido da capital para o interior, vivenciar essa cultura corporal. Então, nós precisamos sim trabalhar com essa diversidade, inclusive de ambientes que nós temos aqui no nosso estado, que é muito riquíssimo. Então, no ensino fundamental, a educação física ganha a especificidade de um componente curricular, desde o primeiro ano até o último ano. Vejam que na Base Nacional, a educação física ela não está como um componente curricular nem da educação infantil e nem no ensino médio, mas o conteúdo está lá. Só que no ensino fundamental, ela está como componente curricular. Então, deve produzir significados a todas as unidades temáticas da cultura corporal de movimento, as ginásticas, os esportes, os jogos e brincadeiras, as lutas, as danças e as práticas corporais de aventura. Então, nós falamos sobre o ensino fundamental na Base Nacional Comum Curricular. Qualquer dúvida, sugestão, vocês devem entrar em contato conosco, capacitação neoscienceeduc@gmail.com.